Fala, galera! Estamos aqui para mais um episódio do podcast Acelera Jurídico. Esse podcast é o podcast do advogado e da advogada. Então, vocês têm que ficar ligados aqui em todos os episódios, porque tem muito conteúdo aí voltado para gestão, marketing e vendas na advocacia que vocês não podem perder na prática. Eu estou aqui com meu parceiro Nathan Andrew, que vai fazer parte aí hoje E aí, desse pessoal? episódio com a gente. Mais um episódio. E olha que hoje é um assunto muito importante quando a gente fala o nome empresário, né? Empresária, esse nome aí tem que vir colado, né? Exatamente. Olha, eu vou te falar, eu nunca vi conteúdo igual a esse aqui, não. Disponível para advogado, não. Gente, a gente está aqui hoje com o contador Diego Rodrigues. E olha só, olha o currículo do cara. Graduado em Ciências Contábeis, especialização em Contabilidade Societária e Auditoria. Contador com mais de 10 anos de experiência, atuou em grandes instituições privadas, multinacional, desenvolveu uma completa visão organizacional e de gerenciamento de processos na área contábil, fiscal e trabalhista de empresas nos ramos de serviços e comércio. E o melhor do currículo dele, ele é o meu contador, o contador do escritório Guimarães Advocacia. Seja bem-vindo, Diego. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos estar tratando um pouco desse assunto que se faz necessário, né? Tanto para os advogados, tanto para todos os empresários que estão começando o seu negócio, o seu escritório, né? Então vamos estar contribuindo da melhor forma que a gente pode estar. E esse assunto tá meio no sigilo ainda, né, galera? É tributação para advogados. Então, segura, porque é nesse episódio que você vai tirar aqui todas as dúvidas que você tem em relação a colocar isso aí, trazer a formalização, né, que a tua advocacia precisa para crescer do jeito certo, né, não, Nathan? É isso aí, a gente começa aí com o primeiro tópico, que é falar sobre os perigos, né, da pessoa levar aí um negócio tudo no CPF. Então, ela não formaliza, ela não cria uma empresa, ela não tributa da forma certa, ou às vezes tributa pagando muito mais do que deveria ser pago. E eu acho que a grande maioria das advogadas e advogados ainda leva a carreira assim, né? A grande maioria. A grande maioria, assim, é um número estrondoso. Eu sempre converso, né, com as mentoradas, as alunas e tal, eu falo para elas, cara, se você ainda não formalizou a sua advocacia, no mínimo você ainda não está acreditando nela. Perfeito. Né? E isso impulsiona. Quando você tem um CNPJ, de fato, você pode se considerar um empresário. No CPF, certeza. não. Né? E você provavelmente acompanha muito essa realidade, porque você lida com muitos advogados, né, Diego? Isso, esse é um dos principais pontos que a gente tem que orientar, né, os advogados nesse primeiro momento. Às vezes os advogados se formam, né, às vezes já estão ali na faculdade, já tem aquela vontade de ter seu próprio escritório, de ter seu próprio negócio, de empreender, né, mas acaba que não tem essa orientação tributária para seguir o que a legislação fala, o que a legislação cobra, né, dessa primeira regulamentação que a empresa tem que ter. Então, acaba confundindo muito. Às vezes, já inicia o seu negócio ali e pelo seu CPF, não sabe o que vai pagar pelo CPF, não sabe qual a vantagem de ter a empresa, de ter o seu CNPJ, entendeu? Então, é até super, igual você passou, é grande vantagem as pessoas que estão nos escutando aqui no podcast, né? Porque vou conseguir verificar realmente as melhores formas de tributação ali, tanto do CPF, se vale a pena se eu tá pelo seu CPF para ser um profissional autônomo ou ser uma personalidade jurídica, né? Então, a gente vai passar aqui um passo a passo das melhores formas para eles conseguirem ir verificando, né? Em qual que você se encaixa. Ah, não, eu vou me encaixar como profissional autônomo mesmo. Ah, não, eu vou me encaixar como uma personalidade jurídica, como uma empresa, né? Então, a gente vai passar um passo a passo para eles aqui e aí passar essa melhor orientação. Perfeito, Diego. E olha, uma das coisas que eu percebi ao longo desses anos é que você não precisa saber tudo, tá? Porque você vai ter acesso a um profissional do seu lado. Mas não saber nada é o maior risco que você pode cometer no seu negócio e na sua pessoa física, né? Então, você começa a empreender, você fala, é só ganhar dinheiro.
é só trabalhar. Não é, porque se por acaso você não fizer as coisas corretas, lá na frente você vai olhar para trás e vai falar, nossa, eu perdi muito dinheiro, ou ainda, pior, alguém vai bater na sua porta, por causa da receita, e falar, tá errado, amigo. Então, acho que é legal. O leão bate, o leão chega. O leão chega. E vamos falar agora, então, iniciando, quais são os perigos aí Quais são os perigos, não só os perigos, mas as desvantagens também da pessoa ser CPF, levar todo o negócio dela, porque aqui a gente defende que você não tem que ser só advogado. A gente defende o empreendedorismo. Você tem que ser uma empresária. Você tem que construir um negócio, você tem que contratar pessoas, você tem que pensar em algo maior do que você mesmo. O nome do teu negócio tem que ser maior do que o nome do seu CPF apenas, sabe? Tem que transbordar. E pensando nesse cenário, nessa perspectiva, o que você vê aí de perigos e desafios e talvez prejuízos de ser CPF? Entre os contadores, a gente tem uma frase que está se tornando bastante forte. A gente fala assim, CPF forte, CNPJ forte, entendeu? Exato. Então, primeiro você tem que cuidar ali do seu CPF para você ter a sua empresa forte. Se o CPF está bagunçado, provavelmente seu CNPJ também vai ser bagunçado, entendeu? Então, inicialmente, um advogado, por exemplo, vou começar meu escritório mesmo, minha vontade é empreender mesmo, vou começar a atender meus pequenos clientes, né? Qual a forma que eu vou ser tributado, né? Então, se você é um profissional só no seu CPF, você é considerado um profissional autônomo. Profissional autônomo é que presta serviço tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, entendeu? Ele vai ser tributado pela tabela progressiva do imposto de renda. Então, ali, se a gente pegar a primeira faixa do imposto de renda ali, até R$ 2.100, arredondando, até R$ 2.100 você é isento do imposto de renda. Então, você não vai pagar imposto de renda você tendo uma renda mensal até esse valor. Acima disso, você já vai pagar o imposto de renda. E a primeira alíquota já é 7,5%, entendeu? Acima ali de R$ 5.000, você já vai para a alíquota máxima do imposto de renda, que já é os 27,5%. E isso responde uma das maiores dúvidas dos advogados, porque quando a gente fala sobre essa formalização, criar o CNPJ, eles falam assim, tá, mas quanto que eu tenho que estar ganhando, né, mensalmente ali, já entrando de honorários, para eu poder abrir o CNPJ? Eles não sabem, e isso aqui já responde, né? Isso aqui já responde. A renda mensal. A renda mensal, porque o profissional autônomo ele tem que entender que ele vai ser, qual a forma de tributação dele. Ele vai ser tributado como uma pessoa física. Tributação pela tabela progressiva do imposto de renda, entendeu? A tabela progressiva do imposto de renda, até esses R$ 2.100, ele é isento. Então, ele não vai pagar imposto de renda em cima disso, imposto de renda. Aí, o segundo erro que acontece muito. Se você é um profissional autônomo, você também tem que ter, e estiver prestando serviço, você também tem que ter a contribuição do seu INSS. Entendeu? Então, às vezes, o profissional autônomo até paga o imposto de renda, mas às vezes esquece de pagar o INSS. E a Receita, a Receita Federal, ela é vinculada junto à Previdência. Então, cruza, não, vai ter a Receita, ela trata isso, é cruzamento de dados. Então, às vezes, declarou no seu imposto de renda, recolheu o carnê-leão, mas só que não recolheu o INSS, porque o INSS do profissional autônomo, ele é 20%, entendeu? Então, ele também tem que recolher esse INSS. Então, declarou no seu imposto de renda, realizou os recolhimentos do imposto de renda, realizou o pagamento, fez sua declaração anual de ajuste, entregou, mas só que não recolheu o seu INSS, a Receita ela pode te mandar uma notificação, né? E solicitar esses recolhimentos do seu INSS. Então, se a gente pegar aí de 3, 4, 5 anos atrás, 20% mensalmente sobre a renda que você teve de profissional autônomo, aí quando o profissional autônomo, o empresário, né, assusta. Porque se a Receita fiscalizar, ela pode fiscalizar em 1 ano, mas ela fiscaliza até 5 anos. Passou 5 anos, prescreveu, entendeu? Mas se ela chegou, por exemplo, ela te fiscalizou em determinado ano e verificou que você não teve esse recolhimento, ela pode verificar os seus anos anteriores, né? Então, se verificar 2, 3 anos anteriores... Vai virar uma bola de neve, vai né? dar ruim, bola de né? neve, então, assim, Diego, resumindo aqui, entre aí 2.500, 5.000, a pessoa já tem que ligar o alerta para começar a pensar, se eu estou recebendo isso mensalmente, já é uma possibilidade de já pensar em começar a formalizar isso aí. Isso, justamente. A gente coloca, então, em resumo, qual a vantagem de ser o profissional autônomo? O profissional autônomo é aquele que ele vai estar ali abaixo do imposto de renda, né? Do que seria o pagamento do imposto de renda. Então,
até uns R$ 2.500, ele vai estar ali na primeira faixa, vai pagar um valor bem baixo de imposto de renda, entendeu? Às vezes posso até restituir na declaração dele. É o que é vantagem, ter essa isenção até esse teto, né? Agora, ultrapassou já isso, ele já vai vir seguindo a tabela progressiva do imposto de renda. Mais engraçado, né, Nathan? Que assim, as pessoas, parece que elas não conseguem identificar o seguinte, a questão de mentalidade, como a gente sempre fala aqui. Cara, eu quero fugir de ser profissional autônomo para eu ficar ganhando R$ 2.500 por mês. Eu tenho que correr atrás de aumentar essa renda, né? Então, no primeiro momento, dá um pouquinho de medo, principalmente para quem não está acostumado, né? A entrar nesse universo de CNPJ e tal. Mas se você realmente tem a mentalidade empreendedora, que é o que a gente sempre prega aqui, você tem que fugir disso aí. Você tem que correr atrás de aumentar essa renda e vamos lá, vamos formalizar, vamos se informar, né? Ter aí o apoio de um contador para poder direcionar. Porque se você quer crescimento, isso aqui é uma condição para quem está começando. É para começar. Isso. E as pessoas arrastam isso por anos. Né? Os advogados arrastam isso por anos. Não só dos advogados, acaba que muitos profissionais de serviço no geral, também, né? No geral, vem tratando isso. Então, um profissional autônomo pode ser advogado, pode ser um médico, pode ser um contador, pode ser um psicólogo, então, diversas áreas, né? Acaba que inicialmente é isso. Sai da faculdade, tem a vontade de empreender, de começar o seu próprio negócio, começa ali pelo seu CPF, pega aquele primeiro clientezinho ali, às vezes o cliente não pede a nota fiscal, não pede o recibo, que é um grande problema também, né? E aí depois, às vezes acontece que você fechou um processo, por exemplo, de um cliente seu, inicialmente, seu primeiro cliente, vamos dar esse exemplo, seu primeiro cliente. Você fechou seu cliente ali, fecha no valor mensal para você acompanhar o processo dele durante ali 6 meses, finalizou o processo, você cobrou dele mensalmente ali, depois você recebeu os 20%, 30% em cima do processo dele, tá ótimo. Ele não te pediu recibo, você também não forneceu o recibo para ele, e acaba que fechou o contrato, recebeu tudo certinho, ficou por ali mesmo. Você recebeu conta, hoje tudo é via bancária, né? Então, pelas instituições financeiras. Às vezes pelo Pix. O próprio Pix. Que é a ferramenta do governo. Justamente. Então, é a ferramenta. Então, todas as instituições financeiras, todos os bancos, eles têm uma declaração, que é o F-Financeira, que é obrigatório ser encaminhado, entendeu? Então, todos os bancos, ele vai encaminhar todas as movimentações bancárias para a Receita Federal de todo o CPF e de todo o CNPJ, entendeu? O que a Receita vai trabalhar, o que os auditores da Receita vão trabalhar, é o cruzamento de dados. Então, se você teve esses recebimentos na sua conta de pessoa física, se a Receita, por exemplo, te fiscalizar, qual é a referência desses recebimentos que você teve na sua conta? Eu recebi 2.500 de um honorário. Tá ótimo. Foi para qual CPF? Cadê o recibo? Sim. Você declarou no seu imposto de renda? O seu cliente declarou também na declaração dele? O que acontece muitas vezes é que, por exemplo, as despesas, tem despesas dedutíveis da declaração de imposto de renda e tem despesas que não são dedutíveis. Por exemplo, os gastos com advogados, os pagamentos ali de honorários advocatícios, eles entram na declaração de imposto de renda, mas só que eles não deduzem da sua declaração. Por isso que muitas vezes os clientes não declaram, não pedem o recibo dos advogados, entendeu? Diferente, por exemplo, de um médico, de um dentista. Que aí deduz, então a já galera é dedutível, o pessoal já está batendo, virou o ano, está batendo na porta do médico lá, cadê meu recibo? Preciso entregar na minha declaração. Às vezes não acontece com os advogados, ainda, né? Mas já ocorreu o caso de clientes que solicitaram. Fui fazer a sua declaração, era um valor muito alto, né? Não, quero a nota fiscal porque eu preciso declarar o valor que eu recebi da minha causa e dentro da minha causa eu tenho que declarar os honorários dos advogados. Cadê a nota fiscal? Declarar na nota fiscal ou no CPF? Se o escritório não emitiu a nota fiscal, vai declarar pelo CPF como autônomo. Aí é um outro erro, porque vai declarando pelo CPF, vai ser o quê? Vai ser tributado 27.000%. Aí pesa. Aí pesa. Então, e aí como que você cria um negócio com essa margem de tributação? Você... Com 27,5%. 30% do teu negócio. Justamente. É o sócio, né? Então, é o sócio. Exatamente. Às vezes é o lucro também, né? É o lucro. Então, vamos colocar... Primeiro ponto que eu boto para os advogados é entender que pelo CPF você vai ser tributado pela tabela progressiva do imposto de renda.
E você também está ciente que se você tem renda, se você presta serviço, você também tem que ter o recolhimento do seu INSS. E o terceiro e último ponto do profissional autônomo, que muitos não sabem também, é que em toda prefeitura, todo estado, toda prefeitura, tem que ter também a inscrição de autônomo, entendeu? Justamente por quê? Porque ninguém sabe. A prefeitura ela quer recolher também o imposto dela. Se você está prestando serviço, é o ISS, é o Imposto sobre Serviço. Então, todo prestador de serviço tem que ser credenciado, cadastrado na prefeitura, né? Então, vai ter que ter a sua inscrição de autônomo ali e, geralmente, as prefeituras elas cobram um valor anual fixo do ISS. Entendi. Então, o profissional autônomo ele tem que seguir esses 3 passos. Ele vai ser tributado pela tabela progressiva do imposto de renda, ele tem que realizar o pagamento do seu INSS, que aí vai ser como contribuinte individual é 20%, e em terceiro ele tem que estar regulamentado também na prefeitura. Para aí sim, ele está com todos esses requisitos, ele é um profissional autônomo, entendeu? Quando é vantagem para ele? Até ele seguir ali a isenção da tabela do imposto de renda. Aí se torna vantagem. Então, um pequeno advogado está iniciando seu negócio ali, ele pode iniciar, sim, como profissional autônomo, tendo essa ciência. Agora, quando ele verificar que já não vale mais a pena, o ideal é o quê? Que aí ele venha para pessoa jurídica, que ele venha verificar já a sua empresa. E uma coisa, Diego, importante também, é a separação entre o que é PJ, o que é pessoa física, o que eu invisto no meu negócio, o que eu invisto em mim. Essa separação financeira de bens, né? Eu acho que quando você abre um PJ, você começa a jogar um jogo muito mais certo, no sentido de você entender que aquele lucro que você está tendo não é para você gastar contigo. Isso, é muitas vezes para você investir no seu próprio negócio. E não é o que a gente vê acontecendo, né? Eu coloco 80%, 70%, 80% das empresas e dos profissionais autônomos não tem gestão financeira. E isso é a chave do negócio, entendeu? Então, você começa realmente, você pode começar pequeno. Eu comecei pequeno, sabe? Mas ali, contador, lógico, a gente tem já uma noção de gestão financeira, né? Mas a gente gosta de passar isso para todo o negócio, que é a chave, entendeu? E é uma dor muito grande no advogado, né? A gente não aprende absolutamente nada sobre gestão, sobre vendas, sobre, né? E ele sempre deixa a desejar, porque o advogado está pensando com a cabeça de advogado. Ele vai cuidar da causa. Só justamente. que a coisa começa a crescer. Sobre esse ponto que você falou, que é uma realidade muito grande, antes da gente entrar na abertura do CNPJ, eu só queria pontuar o seguinte. Quando você está ali, naquela informalidade, e você fica inseguro de abrir um CNPJ, é porque você pensa assim, vou deixar entrando na conta PF. Por quê? Por enquanto, o cliente não declarou mesmo, e às vezes até sem saber muito, né? Ele simplesmente deixa. Às vezes não é nem má fé. A gente precisa alertar para o perigo de existirem esse cruzamento de dados, porque a galera acha que não vai acontecer, né? Justamente, é igual eu passei. As instituições financeiras, ela manda as declarações para a Receita com todas essas informações. Pode ser que não dê, mas pode ser que dê. E se der, vai ser muito caro. Justamente a gente colocar quantos CPFs existem, né? Vamos botar na probabilidade. Quantos CPFs? Tantos CPFs no Brasil. A Receita vai sortear logo, Hoje a tecnologia está muito avançada, né? Cada vez está ficando cada vez mais. Então a Receita vem se atualizando, vem lançando programas. Então ela está fechando um ciclo ali de todos os cruzamentos de informações. Hoje em dia é difícil você ver uma pessoa com dinheiro. Não, e daqui a pouco, sabe quem que vai fazer isso? Inteligência artificial. Exato. Daqui a pouco é a inteligência artificial que vai começar a identificar tudo, e qualquer movimentação diferente. Nada passa. Então, Tá por um triz, né? Um grande volume de informações, mas aos poucos o cruzamento vai ocorrendo. Então, é justamente isso que você falou. As pessoas iniciam a sua jornada ali, da sua empresa, do seu pequeno negócio, mas não tem essa separação do que é empresa e do que é do seu CPF, entendeu? Então, às vezes, ali que você iniciou seu pequeno negócio, seu profissional autônomo, às vezes você está tendo lucro, entendeu? Às vezes, é 2.500 que eu estou tendo de renda mensal, e minha despesa. Exato. Entendeu? E é igual a gente fala, né? Não é porque é pequeno que tem que ser amador, né? Justamente. Então, poxa, já começa a se comportar como você quer ser. Justamente, porque vão voltando nesse pequeno, ganha 2.500, ele tem lá seu custo, às vezes para 2, 3 clientes ele consegue isso, dando por um exemplo, né? Qual o custo dele? Bota um custo ali baixo, entendeu? Aí ele teve o lucro, vamos colocar um lucro de 70%. Aí esse 70% ele já está na conta da pessoa física dele, ele pega e vai
tendo seus gastos pessoais ali. Não consegue reinvestir. Não tem nenhuma reserva de emergência. Aí, daqui a 6 meses, não tem mais nenhum cliente. Aí, a conta está negativa, está zerada. Por quê? Porque você não teve nenhuma reserva de emergência, você não teve nenhuma gestão financeira dali, você não se programou, que é um grande problema também, essa programação financeira dos advogados. Porque, às vezes, você não tem um cliente ali fixo. Entendeu? Que, não, é o valor fixo todo mês. Tem advogados que trabalham com gestão empresarial e aí cobra o honorário fixo de um cliente, né? Outros advogados não, às vezes você cobra só pelo êxito. Tem esse mês, no outro não tem. No outro não tem. Eu costumo falar o seguinte, né? A advocacia, ela não te dá estabilidade. Mas se você tiver uma boa gestão, você consegue ter previsibilidade. Então, por exemplo, hoje eu olho para o meu negócio. Dentro do ano de 2024, eu sei exatamente o que eu tenho para receber em todos os meses. Isso. A previsão. Então, eu consigo trabalhar dentro desse cenário para eu não ficar um mês sem receber nada. Eu olho lá e falo, não, peraí, o mês tal tá muito fraco. Ou, gente, vamos correr aqui porque, né? Só que o problema é a mentalidade. É muito complicada essa transição mesmo. De sair de um pensamento de só advogado para você ver a tua advocacia como um negócio. E o que a gente quer nesse podcast é justamente trazer essa visão para os advogados aqui. Porque quanto antes eles tiverem essa visão, menos dinheiro eles deixam na mesa. Com certeza. É começar a ver o negócio mais de cima, né? Então, quando você tem uma visão mais ampla do seu negócio, por mais que seja pequeno, você consegue se programar bem melhor. Então, todo esse controle que a gente traz, contabilmente, é o fluxo de caixa, né? Nada mais que é o fluxo de caixa ali do seu pequeno negócio. Então, o advogado recebe uma ação em um mês, só vai receber outra daqui a 6 meses, entendeu? Então, se ele recebeu um ano em um mês, por exemplo, recebeu agora em janeiro, e só vai receber uma outra ação em junho. Aí ele pegou de janeiro, viajou, gastou dinheiro e tal. Aí, cara, os próximos 6 meses, ele não tem uma renda certa que ele vai receber. Agora, se você já tem um planejamento ali, estipula ali o que você vai retirar mensalmente, deixa ali 20%, 30% como reserva de emergência, começa a ter um capital de giro ali justamente para suportar esses períodos o fundo de reserva que a gente chama. Para justamente comportar esses meses que você não vai ter honorários a receber, entendeu? E aí você, no final do ano, o que tiver a mais, aí eu retiro, sim, da empresa e deixo uma reserva que ainda para os próximos meses, né? A gente coloca um período ideal de reserva é 6 meses, né? Para você manter na sua empresa ali ou um profissional autônomo também, né? Então, isso te gera capacidade de caixa, né? Então... Fortalece o negócio, né? Engraçado que eu e o Natan, quando a gente começou a trabalhar junto, né? E criou essa metodologia, eu vi a diferença entre realmente, assim, né? Da cabeça de um advogado para um empresário. Porque o Natan já é empresário praticamente desde que nasceu, né? E a visão dele é completamente diferente. É muito mais analítica sobre o negócio, sabe? Tem coisas que ele... Assim, apesar de eu estar desenvolvendo bastante essa minha visão empresarial há muitos anos, é diferente de você conversar com um empresário de outros ramos. E tentar trazer isso para a advocacia. Porque a gente não consegue ainda ser tão analítico e ser tão... minucioso como um empresário mesmo, de outros ramos. E eu queria saber o que acontece. Eu acho que é a cultura mesmo, né? Quando você entra para o mercado para ser empresário, você já vai meio que preparado para isso, né? Para se organizar nesse sentido. E o advogado, não. Eu acho que é muito a formação, né? A formação da mentalidade ao longo dos anos que o advogado passa para se formar. E eu também fiz faculdade que vem com essa mentalidade, fiz engenharia. E lá a gente quer sobreviver, a gente quer ganhar o nosso salário e quer comprar nossas coisas. Aí quando você vem formar sua mentalidade como um empresário, hoje a gente nem olha o dinheiro da empresa como nosso, a gente olha para algo maior. O que a gente quer com a empresa, sabe? É claro que é legal você ter uma distribuição de lucro, você comprar suas coisas, mas você começa a enxergar um negócio como, eu quero o futuro disso daqui, eu quero isso aqui maior do que eu. E aí você vê que o jogo é analisar, ter essa mentalidade, gerir né, os dados, né? Pensar no futuro e não só no presente. Assim, às vezes, o que adianta a gente viver só do presente? Ganhou 2, 3 causas em 2 meses,
comprou um carro e daqui a um ano tem que vender porque está sem dinheiro. Exatamente. E sempre fica assim, né? Nesse Oscilando. vai e vem, não tem um crescimento contínuo. Eu falo, a vida do empresário é uma montanha-russa, né? Às vezes você está lá em cima, às vezes está lá embaixo, mas o segredo é você, nessa montanha-russa que a gente vive, é você encontrar o equilíbrio. E você encontrando esse equilíbrio, você vai girar o seu negócio aí por anos e anos, entendeu? Massa. E sobre essa questão que você falou da formalização do CNPJ, a galera tem muita dúvida, né? Recentemente, mais ou menos, né? Não tão recente assim, criaram a figura da sociedade unipessoal. Isso. Então, quais são as possibilidades para a gente poder direcionar e eles saberem exatamente para onde ir aí? Isso é o profissional autônomo que a gente passou, finalizou, seria as vantagens seriam essas, né? Já não sendo, seria uma pessoa jurídica. Aí você tem duas modalidades. Você pode ser uma sociedade unipessoal, que ali seria só você no seu CNPJ, né? Essa é a natureza jurídica que a gente fala, né? Como é que você vai responder juridicamente ali pela empresa. Sociedade unipessoal é só no CPF e o CPF ali vai estar vinculado ao CNPJ, entendeu? Não sendo só uma pessoa, aí a gente vem para sociedade simples, que é no mínimo 2 advogados, né? Então essa é a natureza jurídica que vai ser registrado o contrato social da empresa. Tem que ser registrado junto ao OAB, vai tirar a inscrição na OAB da empresa, então primeiro vai ter que estar tudo certinho, a OAB anuidade, não pode ter pendência nenhuma na OAB dos sócios, né, do único sócio. Depois faz o contrato social junto à ordem, né, sai a inscrição, e aí depois a gente tira o CNPJ na Receita Federal, a inscrição municipal, ou aqui no DF, no Distrito Federal, a inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, né? E aí a empresa vai estar regulamentada. Qual a forma, isso é a natureza jurídica. Então, vou escolher, ou vai ser uma sociedade, ou vou seguir somente eu, entendeu? Só uma pergunta, esse somente você significa que vai ter apenas um dono do negócio, mas você pode contratar mais pessoas e colocar mais pessoas ali embaixo, né? Isso, ali você pode abrir primeiro, a empresa seria só no seu nome, entendeu? A princípio. Caso você pode contratar funcionários e tudo mais, né? Entendi. Caso você queira mudar a razão social da empresa para mais de um, aí você teria que... Mais de um sócio. Isso, mais de um sócio, vai ser uma sociedade simples. Entendi. Então, essa natureza jurídica, as duas naturezas jurídicas, registrados no OAB. Após isso, a gente vem para as formas de tributação. Hoje, no Brasil, a primeira forma de tributação que a gente tem é o MEI. Então, o MEI é o microempreendedor individual. São várias atividades restritas para o MEI, entendeu? O que é o MEI? Por que foi criado o MEI? As pessoas têm muita dúvida referente a isso. O MEI foi criado para ambulante, para pessoas que não tinham regulamentação nenhuma, entendeu? Então, às vezes, é um tio que é pedreiro, que é pintor e às vezes só prestava um serviço ali numa casa, numa coisa, e não tinha regulamentação nenhuma. Então, vamos criar essa modalidade do MEI, porque a pessoa ela consegue contribuir mensalmente com a taxa fixa mensal, que o MEI paga um imposto fixo mensal. Dentro desse imposto vai ter o INSS, a pessoa vai estar segurada pelo INSS, entendeu? E aí consegue regulamentar esses profissionais que não tinham regulamentação nenhuma. Ótimo. A primeira ideia foi criada para isso. Porém, o brasileiro gosta daquilo, né? Todo mundo quis ser MEI. Por quê? Porque paga só uma taxa fixa, né? 60 e poucos reais quando eu era MEI, era, sei lá, 50 e poucos, 60 e poucos. Hoje está 65, 70 reais mais ou menos. Já deu uma aumentada. Abrem cerca de 1 milhão de MEI por ano. Você verifica, 65 reais, entendeu? A Receita consegue arrecadar bem. Aí acaba que muitos profissionais não podem ser MEI. Advogado não pode ser MEI, médico não pode ser MEI. Muito importante colocar isso, porque tem muito advogado com MEI. O pessoal vai lá. Tem. E não pode. Não pode. Não, ele conseguiu abrir um MEI, mas só que não como com KENAI específico de advocacia, entendeu? Ele abriu, pesquisou uma atividade. Jeitinho, lá, né? Jeitinho. Sei lá, arquivo, acho que tem no MEI. Entendeu? E coloca lá qualquer atividade e abre o MEI. Não, tem o meu CNPJ aberto. Se ele for tentar com a atividade da advocacia, ele não vai conseguir. Não consegue. Então, o MEI é bem restrito, entendeu? Então, ele foi criado justamente para isso, para esses profissionais que não tinham regulamentação nenhuma. Ali você pode ter só um funcionário registrado, você ainda pode ter só um funcionário registrado. Tem o faturamento anual, que é 81 mil anual, entendeu?
dá R$ 6.750 mensal. Então, essas são as limitações do MEI. A primeira modalidade de tributação no Brasil, o MEI. Não sendo o MEI, a gente vem para a segunda modalidade, que é o Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é uma forma da Receita, ele também é um regime unificado, o Simples Nacional. Então, ele é tributado conforme o faturamento da empresa. A empresa faturou, ela vai pagar sobre o faturamento dela, sobre as notas fiscais dela emitida ali mensalmente, entendeu? Então, para o advogado, ele vai estar no anexo 4, vai estar o Simples Nacional ele é dividido por anexos, entendeu? Então, cada anexo ali é conforme a sua atividade. Então, a Receita ela pegou e separou as atividades, cada anexo vai ter as suas alíquotas, entendeu? O advogado, por exemplo, ele começa no anexo 4, a alíquota dele ali, a inicial, é 4,5%. Então, se a gente já fazer um comparativo com a pessoa física, pela tabela de imposto de renda, né? 4,5%, a 7,5% é a primeira alíquota da tabela de imposto de renda. É mais baixa que a primeira alíquota do imposto de renda. É mais baixa que a primeira alíquota. Não, mas pensando aí nos 27,5% para 4,5%, é doido. Muito dinheiro. É 23, é muito dinheiro. E a gente está falando aqui, Diego, nosso público, a grande maioria do nosso público, são pessoas que já têm um negócio grande. Né? Exatamente. Então, são pessoas que, às vezes, têm alguns funcionários e está faturando ali 200 mil ano, 300 mil, 500 mil. E ainda Então, tu imagina o quanto essa pessoa... O risco que ela está correndo. E se ela estiver declarando certinho, né? O quanto dinheiro ela não está perdendo. Agora, o que é mais interessante? Qual que é o faturamento anual para você se manter nessa alíquota do Simples, de 4,5%? Até 4,5%, a gente vem de faturamento ali de 0 até 180 mil. 180 mil ano? Ano. Aí dá em torno de 15 mil mensal. Entendeu? Dá praticamente essa faixa que a gente conversou, né? Então, você vai estar nessa alíquota ali de 4,5%. Desculpa. Então, conforme o faturamento da empresa for crescendo, a alíquota também vai crescendo, mas ela segue uma tabela progressiva também. Então, estou faturando 20 mil, já vou para qual tabela? Aí você vai ali para 4,8%, 5%, entendeu? O que não chega nem perto dos 27,5%. Não chega nem perto, mas o Simples Nacional ele tem um limite de até 4.800.000 no ano. Então, você permanecendo com esse faturamento de até 4.800.000 no ano, a sua empresa pode ser sim optante pelo Simples Nacional, entendeu? Dá para crescer bastante nesse... faturando 4.800 por ano, né? Tá. Poxa. Mas o que acontece? O Simples Nacional também, conforme eu passei, a alíquota vem aumentando conforme o faturamento vem aumentando. E nesse teto aí, vai estar pagando o quê? Uns 20%, né? Vai estar em torno ali já de uns 22,5%. Vai estar mais ou menos nessa faixa. E que ainda é mais baixo do que os 27%. Que aí é quando a gente vai analisar, entendeu? O Simples Nacional, até quando é vantagem ser Simples Nacional. Porque depois do Simples Nacional, que a gente foi a primeira modalidade, o MEI, o Simples, e depois do Simples, o que vem? A gente vem o regime normal. No regime normal, a gente tem duas formas de tributação. Ou é o lucro presumido, ou é o lucro real. Entendeu? Então, o lucro presumido, o que é lucro presumido? O lucro presumido presume. A Receita presume o seu lucro. Então, ela presume, por exemplo, para os prestadores de serviço, para os advogados, ela presume que 32% do seu faturamento é lucro. Entendeu? Em cima desses 32%, aí vai calcular todos os tributos federais. PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. Somando todos esses impostos, vai dar uma alíquota ali de 11,33%. Entendeu? Mais o ISS. O ISS vai depender de cada prefeitura. Em geral, 2%. Então, vamos somar que vai dar uns 13,33%. Então, até quando é benefício eu ser optante pelo Simples Nacional? Até eu estar nessa faixa abaixo de 13%. Vamos arredondar, entendeu? Então, esses 13% já vai em cima do faturamento geral, porque ela presume o lucro. É a própria Receita que presume. Isso, ela presume o lucro. Entendi. Então, a gente vai, na contabilidade, que a gente vai realizar esses fechamentos, né? Dessa tributação normal, então a gente vai verificar o faturamento da empresa, em cima disso a gente vai... ver o que vale a pena. Até a base de cálculo, que é 32%, que é a presunção do lucro, em cima disso a gente calcula os impostos. Entendi. Em resumo, vai dar essa faixa de tributação, os 13,33%, entendeu? Seriam 11,33% os tributos federais, eu estou colocando mais 2% do ISS. Por exemplo, aqui é 2%, aí vai depender da prefeitura. Tem prefeitura que é 2%, tem prefeitura que é 5%,
Aí vai depender da prefeitura, do seu estado, ali certinho, né? Então, em resumo, o Simples Nacional, conforme o faturamento for aumentando ali, sua alíquota também vai aumentando. Se você chegar lá nesse teto ali dos 20%, já não vale mais a pena ser optante pelo Simples Nacional. Então, em resumos, vamos colocar em faturamentos. Uma empresa que, em geral, deve estar faturando aí uns 200 mil mensal, ela já vai estar numa tabela ali do Simples Nacional de uns 15%, 17%, entendeu? Se ela for pelo regime normal no lucro presumido, ela vai estar pagando 11,33%, mais o ISS vai dar 13,33%. Ela já reduziu 7%. O que é muito dinheiro, né? Quando você vai fazer um planejamento orçamentário e olha tudo que você paga de imposto ao longo do ano, você vê que é muito dinheiro que você pode economizar então, só tendo essa previsão, né? Então, essa é a importância de ter uma contabilidade, de ter um contador, de ter essa orientação, justamente para você conseguir reduzir ali, conforme o que a legislação traz, né? Você conseguir aplicar no seu negócio a menor tributação possível. Sim. Entendeu? Então, porque às vezes a pessoa pode ser Simples Nacional, está pagando lá 20%, sendo que não, poderia ser lucro presumido. Está pagando 13,33%, entendeu? Está faturando bem mais, né? Então, seriam essas formas de tributação e a última seria o lucro real. O lucro real, às vezes, não é tão interessante para prestador de serviço, porque o lucro real já fala, a apuração é pelo lucro real da empresa. A gente tem que apurar o lucro real da empresa. E o lucro do prestador é muito alto. E o lucro do prestador é muito alto, entendeu? Então, ele não tem aquele, vamos supor, um comércio atacadista, ele não tem aquele custo total de revenda de mercadoria. O custo dele, às vezes, é muito baixo. Então, o lucro dele, às vezes, se torna mais alto. Se a gente for tributar pelo lucro, vai ficar bem mais alto. Ô, Diego, uma coisa que... É até uma pergunta. O lucro real ele é um pouco mais difícil de se tributar, porque a pessoa ela tem que literalmente emitir nota de tudo tem dados, né? Ou seja, cada detalhe. Comprou uma garrafinha para o escritório, ela tem que dar um jeito de ter a nota disso, porque vai jogar lá para tentar diminuir. Para aproveitar, porque no lucro real a gente vai tratar, no regime normal a gente tem um aproveitamento de crédito, né? Então, ali... Toda despesa que a empresa tem que ter a nota fiscal e tem que estar no CNPJ da empresa. Entendeu? Grampeador tem que lançar. Tudo tem que estar e tem que ter a nota fiscal e no CNPJ da empresa. Por quê? Porque a gente vai realizar a apuração desse lucro. Se eu, por exemplo, comprei uma água e peguei a nota fiscal dela e não está no CNPJ da empresa, eu não posso deduzir ela do meu imposto. Entendeu? Entendi. Se eu deduzir, a Receita pode vir, o auditor vai solicitar toda a comprovação, todos os documentos comprovando essas despesas. Se ele verificar que teve uma nota fiscal e não está no CNPJ da empresa, ele vai falar, não, isso não é dedutível. Aí a gente acrescenta ao lucro da empresa e vai tributar em cima disso. Então, por isso que as empresas do regime normal, lucro real, tem que ser tudo bem certinho, porque senão vai pagar imposto. Você já teve uma despesa a mais, que você já comprou, por exemplo, a água, né? Se você não tem a nota fiscal dela, você vai acrescentar essa despesa que você teve ao seu lucro, vai tributar em cima dela. Entendi. Entendeu? Então, pelo cenário aqui, a maior vantagem para o advogado é ficar ou no simples ou no lucro presumido. Ou no lucro presumido, isso. Então, em resumo, inicialmente a gente coloca ali o profissional autônomo até aquele teto da isenção do imposto de renda. Depois a gente vem ali para o Simples Nacional. Vamos colocar aqui até 13% a alíquota dele ali, a alíquota efetiva que a gente fala, né? Que é o que ele está pagando mensalmente sobre o faturamento dele. O ideal é ser Simples Nacional. Ultrapassou isso, ele vai para o lucro presumido. Então, a diferença do lucro presumido é o quê? Se ele faturar R$1.000, ele vai pagar 13,33%. Entendi. Se ele faturar 200 mil, ele vai pagar 13,33%. Então tem realmente um momento, né? E eu ia te perguntar sobre a sociedade simples. Sociedade simples não entra no Simples Nacional. Não, se ele fechar como sociedade simples. Entra. Aí vai depender também do faturamento. A sociedade simples e a unipessoal ali é a natureza jurídica, né? É só a diferença se vai ser uma pessoa ou se vão ter sócios. Se vai ser, isso, justamente. É a natureza jurídica ali de como os sócios vão responder a cada cota capital do CNPJ, entendeu? Seria isso. Agora a forma de tributação, tanto simples quanto unipessoal. Diego, e sobre essa questão de separar a conta de CPF e CNPJ, qual a dica prática que você dá para o pessoal? Porque eu passei por essa dificuldade e eu vejo muitas alunas passando. Então,
É muito simples a gente falar, separa as contas. Mas no final das contas, a pessoa não sabe como separar. É meio óbvio, né? Mas no final das contas, ela não sabe. Então, meio que dá um norte para elas. Como que na prática é essa separação? Eu coloco, antigamente, por exemplo, antigamente isso era muito difícil, entendeu? 10 anos atrás eu ia em clientes meus que ele controlava o caixa dele ali até hoje. Tem alguns clientes que é assim, tem um caderninho dele ali ele vai anotando. Eu falo bem assim, tá ótimo, não tem problema. Se você tem o seu controle, não adianta eu vir colocar uma planilha, colocar um sistema para você e não ser eficaz para você, entendeu? Então eu falo, a principal forma é você se organizar, entendeu? Em contrapartida, o cenário que a gente vive hoje, a gente já citou, hoje é muito difícil ver uma pessoa com dinheiro e tal, porque tá tudo eletrônico, no entendeu? celular, tudo no celular. Então, traz essa facilidade, uma facilidade também de controle. Então, tanto o profissional autônomo quanto a pessoa jurídica, se iniciou seu negócio, separa uma conta da empresa automaticamente. Você abriu o seu CNPJ, após a abertura do CNPJ, você tem que abrir a sua conta pessoa jurídica, entendeu? Justamente para você tratar todos os recebimentos, todo o seu fluxo de caixa ali na conta da empresa, entendeu? Então, o profissional autônomo também deveria fazer isso. Pegar uma conta ali, não, isso aqui é só a conta das minhas prestações de serviço do escritório de advocacia. A conta PJ. Seria a conta PJ dele. Aí os honorários todos entram lá. Entram lá, exatamente. E todos os custos que ele teve para prestar esse serviço, ele pode embutir ali, entendeu? Então, recebi um honorário. Não, eu tive que ir na audiência, gastei R$50 de gasolina. Ótimo, deduz do caixa da empresa. E como que ele faz isso? Quando ele vai abastecer, é uma dúvida minha. Dentro do nosso PJ, tem alguns custos, né, aleatórios ali. Como é que ele faz isso? Ele vai comprar uma passagem, ele compra usando o CNPJ, ele vai abastecer, ele pede um cupom fiscal no CNPJ? Tudo que for despesa para prestação do serviço, custo e despesa para prestação do serviço, deve estar incluído no CNPJ, entendeu? Entendi. Justamente para ele ter todo esse controle financeiro ali de tudo que... E aí, no final, isso tudo tem que ser passado para o contador. Justamente. Para lançar, né? Justamente, porque ali a gente coloca, tem um controle gerencial, entendeu? Que é você realmente saber o que eu estou prestando de serviço, qual o meu custo, qual o meu lucro, entendeu? Então, primeiro controle gerencial, segundo controle, porque a empresa, o autônomo é que gera essas informações, entendeu? A contabilidade precisa dessas informações para a gente realizar o fechamento contábil, das demonstrações contábeis, entendeu? Então, às vezes, é justamente essa separação. Todo o custo e despesa que você teve, eu tive que visitar um cliente, uma audiência em São Paulo, por exemplo. Tem custo de passagem, tem custo de hospedagem, tem tudo custo de alimentação, tudo no CNPJ. Nossa. Grandes instituições, o que faz? Tem um cartão corporativo. Sim. Entendeu? Já passa tudo o lá. sócio, cartão corporativo, você vai passar tudo. E hoje é muito simples, tá? Hoje você abre uma conta digital, abre uma conta ali, igual a gente no Inter ou no Nubank, eu não vou também falar do banco predileto, mas você abre uma conta no banco digital, você tem um cartão. PJ, você consegue lançar tudo nesse cartão, fica tudo centralizado. Muito simples, E uma coisa que também que vira hábito, né? Você fazer tudo certinho. Separadinho. Por exemplo, lá na nossa empresa, eu criei uma pastinha, janeiro. Tudo que é comprado, eu vou jogando nota fiscal lá. Só. E já compartilho a pasta com contabilidade. Acabou. Agora, olha como que funciona a cabeça do advogado. Ele pensa o seguinte. Eu tô faturando pouco. Tá entrando pouco. Não dá nem pra pagar minhas contas. Pra que eu vou separar isso? Eu já vou ter que pegar o dinheiro, já vou ter que pagar as contas. Só que o que ele não sabe é que isso precisa ficar registrado, né? Então, é muito mais por questão de registro. Então, assim, na prática... Todos os honorários vão entrar na conta do CNPJ. E se ele tiver que fazer essa retirada, e aí, como é que ele vai fazer? Entrou dinheiro ali, ele tem que pagar as contas pessoais dele. Como é que ele vai fazer essa retirada? O ideal, volta na gestão financeira, é ele conseguir ali estipular um valor de retirada para ele. Entendeu? Os meus, mensal. Os meus custos são esses e esses. Tá ótimo. Compatível com o faturamento. Não adianta você ter custos seus de pessoa físicas enormes, sendo que sua empresa não fatura isso, entendeu? A conta não vai fechar. Sim. É a principal coisa que as pessoas têm que entender. Às vezes a empresa dá muito lucro. O que tá dando prejuízo é a pessoa. CPF, entendeu? Faz sentido. Então, a empresa, cara, vejo vários clientes, a gente fecha. Não, mas
ó, pelos seus custos e despesas da empresa, seu faturamento é tanto, seu lucro aqui está dando um lucro de 40%, 50%. Aí a gente vai verificar a pessoa física dele. Entendi. Entendeu? Às vezes, confunde faturamento, não é lucro, pessoal. Gosto de falar, de novo, pessoal, faturamento não é lucro, entendeu? Tem que separar isso, entendeu? Porque quando você faz essa separação, você consegue ter o equilíbrio dessa montanha-russa que o empresário vive, entendeu? E evita que você, seu negócio acabe, né? Realmente acabe. Para criar um cenário hipotético aqui, bem legal, da advogada que está assistindo a gente entender, imagina que você está faturando ali 50 mil mensal. Todo mês, 50 mil. É claro que não é uma regra, mas coloca aí como 50 mil. O teu custo da empresa é 10 mil. Tá? Você tem ali dois funcionários, uns custozinhos básicos. Então, fica 40 mil de lucro no seu caixa. Como é que ela faz para deixar esse dinheiro no caixa e retirar o dela? Aqui no nosso cenário, imagina que ela tira 10 mil para ela. Tá? E aí a gente vai entrar em como tirar esses 10 mil da melhor forma possível. Mas eu tiro 10 mil, deixo 30 mil no caixa da empresa e a cada trimestre esse dinheiro vai se acumular, que é basicamente o que a gente faz, aí ela tira uma parte maior. Então ela está tirando ali um valor fixo, mensal, para pagar as contas dela e a cada trimestre ela, tem 90 mil no caixa, agora eu vou tirar 40 mil, 50% do caixa. Então eu vou ter um caixa legal para a empresa. Beleza. Então esse regime, a gente pode até adentrar ele mais para frente. Só que esses 10 mil, qual é a melhor forma de tirar? Ela lança como distribuição de lucro parte disso e parte pro labore para sair um pouco ali do imposto de renda? Ou não, ela lança tudo como distribuição de lucro? Qual que é a melhor forma dela fazer esse lançamento? Isso, a principal coisa é entender o que é o Prolabore e o que é a distribuição de lucro, né? Então, vamos lá. O Prolabore, ele pela legislação, ele foi criado para o sócio administrador da empresa. Então, às vezes, a empresa pode ter 3 sócios e só um seu sócio administrador. O que é o sócio administrador? É aquele que vai administrar a empresa, entendeu? Então, esse Prolabore seria o pagamento dele mensalmente para a administração da empresa. Então, o Prolabore, ele tem que ter, você realiza o pagamento dele e tem um recolhimento do INSS, entendeu? Então, às vezes, pode ser em cima de um salário mínimo, pode ser em cima de 2 salários mínimos, pode ser o teto do INSS. Ali no contrato social pode ser definido isso, entendeu? Pode colocar uma cláusula específica que o Prolabore pode ser retirado tanto por sócios administradores quanto pelos sócios não administradores também, entendeu? Então, o Prolabore, ele inicialmente é para isso, para o pagamento como se fosse o salário do sócio administrador, e em segundo, para o recolhimento do INSS dos sócios da empresa, entendeu? Então, por exemplo, se o empresário já realiza o recolhimento do INSS dele em outra empresa, às vezes ele tem 2, 3 empresas, ou às vezes ele é um funcionário público ou é um CLT, já tem uma renda, pagamento do seu INSS, ele não precisa contribuir mais pela empresa, entendeu? Então, ele não realiza o pagamento do Prolabore dele, porque ele já contribui. Então, o Prolabore seria isso. A distribuição de lucro é justamente o que apura, entendeu? Então, a empresa teve o faturamento ali de 50 mil, que nem a gente colocou, teve o faturamento dela mensalmente ali, teve os custos dela e ali já teve o lucro dela. Em cima desse lucro, ela realiza a distribuição de lucro para os sócios, entendeu? Então, a distribuição de lucro, ela é isenta. Por que ela é isenta? Por que ela não tem imposto a pagar? Porque esse imposto já foi pago sobre o faturamento da empresa. Sim. Se a empresa faturou, voltando ao exemplo, se ela faturou 50 mil... no Simples ela vai pagar... No Simples ela vai emitir as notas fiscais, ela vai pagar o imposto sobre os 50 mil ali, ela pagou sobre o faturamento dela total, retirou todas as despesas dela, teve o lucro dela, em cima do lucro pode ser distribuído para os sócios. Entendeu? E essa distribuição, eu falo isso porque imagina que ela quer tirar, ela definiu que ela vai tirar para ela 10 mil. Talvez faz sentido ela lançar lá um salário mínimo como Prolabore, porque aí ela fica isenta do imposto de renda em cima desse Prolabore e o restante, vamos supor, os outros 8 mil, ela vai como distribuição de lucro para ela também não precisar de declarar. Você acha que esse é o melhor cenário?
Isso, justamente, esse é o melhor cenário, porque você vai estar contribuindo com o INSS, se você já não contribui, né? Você vai estar contribuindo com o INSS, por mesmo que seja o mínimo, né? E ali a diferença você vai estar recebendo como distribuição de lucro. E ali você vai fechar a renda mensalmente ali, entendeu? Da sua distribuição. Então, o ideal é fazer isso. O que acontece... Agora, deixa eu só esclarecer uma coisa, que de repente a galera que está assistindo não está entendendo muito bem. Justamente porque não tem essa visão, né? Quando esse dinheiro entra na conta da pessoa jurídica, vai ser tributado, certo? Quando a gente fala de fazer essa retirada como distribuição de lucro, é para não entrar na pessoa física e ser tributado também, certo? Então, ela tem que tirar a distribuição de lucro do CNPJ, mandar para a pessoa física e aí não vai ser tributado de novo. Tem gente que não sabe nem que isso acontece. Ele simplesmente tira o dinheiro do CNPJ, manda para a conta de pessoa física e ele nem sabe que aquilo vai ser tributado novamente. Vai ser, porque é grave, entendeu? Ela não, quando ela joga lá 10 mil, meu Prolabore é 10 mil. E ela define isso como Prolabore e vai jogando todo mês 10 mil, no final, ela vai pagar 27,5% do ano todo que ela teve esses 10 mil. Se o contador... vir como Prolabore para a conta de pessoa física dela. Se ela não mandar como distribuição de lucro, por exemplo. A principal coisa é o que fatura pela empresa, não emite nota fiscal e transfere para o CPF. Entendeu? Exato. Então, ou seja, você não tem faturamento declarado na empresa, você recebeu pela empresa, mas se você não emitiu a nota fiscal, você não tem faturamento declarado. Errado nos dois lados. Você não tem lucro. Entendeu? Aí a pessoa muitas vezes recebe pela conta da empresa, não emite nota fiscal, não tributa, aí de lá vem e transfere para o seu CPF como a distribuição de lucro dela. Mas e aí? Mas não, você não cumpriu nada que a legislação está fazendo. Passo a passo. Você faturou, recebeu pela conta, emite a nota fiscal, tributa, entendeu? Define o valor da sua distribuição de lucro mensal e ali sim você transfere para o seu CPF. Em cima do que foi faturado. Em cima do que foi faturado. Entendi. Entendeu? Porque ali mensalmente tem que ser informado para a Receita ali a sua distribuição de lucro todos os meses, para chegar quando a gente for finalizar a declaração do imposto de renda do sócio, a gente vai informar, o lucro da empresa foi, botando no exemplo, foi 120 mil anual, o sócio retirou 10 mil mês. Entendeu? Como distribuição de lucro. Fora isso, aí tem um Prolabore, que foi o pagamento do INSS normal, rendimentos tributáveis normal, que vai ser declarado também, entendeu? Então, o ideal é as pessoas entenderem isso, essa diferença de Prolabore e de distribuição de lucro. Entendi. Às vezes, o que acontece, a empresa não deu lucro. Como é que você vai distribuir o lucro, entendeu? Sim, Às vezes, se a empresa não deu lucro, não tem a distribuição de lucro. Mas ela não deu lucro por quê? Esse faturamento foi declarado ou não foi declarado? Entendeu? Então, muitas das vezes, o faturamento que não foi declarado, tem que ser declarado, tem que chamar essa atenção, entendeu? Porque todas as movimentações financeiras, a Receita tem o controle, falta ela conseguir fiscalizar realmente, entendeu? Mas dando um exemplo para vocês de como funciona uma fiscalização, uma auditoria da Receita Federal, um auditor, quando ele fiscaliza tanto um CPF quanto um CNPJ, ele vem em cima das movimentações financeiras, que vem todo o lastro financeiro, e em cima disso ele vai querer todas as documentações que comprovem essas movimentações. Recebi 50 mil, nota fiscal, qual cliente? Saiu 10 mil, a título de quê? De Prolabore, recibo da distribuição de lucro. Deixa eu verificar se foi declarado, deixa eu verificar se está no seu imposto de renda. Prolabore, um salário mínimo. Foi pago? Foi pago o INSS, entendeu? Saiu R$1.000. Foi uma viagem, cadê o recibo do comprovante da viagem, entendeu? 5 mil de cartão corporativo. Cadê o extrato do cartão? Entendi. Todas as despesas do cartão corporativo. Eu só digo uma coisa, não contrate contador não, para você ver. Contrata não. Uma outra dúvida, sobre esse cartão corporativo. Se eu passo lá o cartão PJ, sei lá, o meu funcionário viajou, comeu alguma coisa. O cartão, ele precisa de pegar o recibo do que ele pegou ou não? O cartão já é lançado normal? Precisa do recibo. Tudo recibo. Tanto a fatura quanto o recibo. Tanto a fatura como o recibo. Porque geralmente quando vem esses dados para contabilidade, né? Vem ali a fatura, aí beleza, vai ter a descrição do que é tudo ali, mas
Precisa do recibo, que é mais específico também, aí, né? Não, meu contador... Não, as notas fiscais, a auditoria vai solicitar, entendeu? Mas aí a gente tem que analisar... vou passar para o cliente o cenário que a Receita fiscaliza, né? Vamos supor, é bom você ter todo esse controle, sim. Mas um profissional autônomo, uma empresa optante pelo Simples Nacional, presumido, lucro real, qual a diferença? No lucro real, ele tem aproveitamento de crédito de tudo isso. Então, ele tem que ter todas as notas fiscais, porque se ele não tiver, vai incluir no lucro dele e vai ser tributado. Porém, no Simples Nacional, a sua tributação é conforme seu faturamento. Entendi. Entendeu? Então, às vezes, teve uma viagem corporativa, não conseguiu pegar nota fiscal no CNPJ da empresa. Mas vai impactar no imposto? Não vai impactar no imposto, entendeu? Porque o imposto foi sobre o faturamento. O ideal ali é justamente para controle, né? Para saber ali mesmo se as retiradas da empresa. Vamos colocar uma sociedade. Você tem 2, 3 sócios, por exemplo, né? E eles vão fechar as demonstrações contábeis ali, verificar o resultado, o lucro da empresa. Aí o sócio tal realizou uma viagem, teve gastos com isso aqui, tal. E não foi relacionado à empresa. E o outro sócio tomou ciência disso daqui, desse fato, entendeu? Ou seja, essa despesa não é da empresa. Essa despesa foi uma despesa sua pessoal. Entendeu? Entendi. E aí, retira. Ou seja, retira da sua distribuição de lucro, entendeu? Então, sociedade também, geralmente, você tem que ter todos esses documentos separados no CNPJ para você conseguir controlar tudo, entendeu? E eu fico imaginando o pessoal que está assistindo agora. Gente, é complexo, né? Mas o crescimento, ele comporta isso, né? Não adianta você querer crescer e continuar o mesmo. Você nunca vai continuar o mesmo. O conhecimento que você tem hoje provavelmente não vai te levar para o próximo nível, né? Então, a gente precisa... o que a gente defende aqui, né, Nathan? Ser um advogado multidisciplinar. Parar de estudar só o direito. A gente precisa começar a entender que gestão é condição para crescimento, não é só mera organização, né? Aprender a vender, a gente não precisa nem falar. Como é que fecha contrato se não sabe vender? Se não sabe orientar a equipe para vender, para aumentar o faturamento, né? E, obviamente, trabalhar o posicionamento, a visibilidade para conseguir fechar mais. Então, é um conjunto, que é o que a gente defende aqui, de pilares para você ter uma advocacia lucrativa, né? Que vão te levar para o próximo nível. Não adianta. Não adianta a pessoa... Tem muita gente que me procura, Diego, fala assim, Valéria, eu quero que você me dê uma dica, porque eu já estou cansada de não ter resultados na advocacia. Olha que louco isso. Primeiro que eu falo, uma dica não vai resolver teu problema, né? Já vamos começar por aqui. E segundo, é decidir que você quer ter resultado. O primeiro passo é decidir. O segundo passo é acreditar nisso. E o terceiro passo é correr atrás do conhecimento que você não tem para construir o negócio que você quer. Exato. Né? E uma coisa que eu acho também é que existem 2 cenários. O primeiro cenário é aquele advogado que ele não liga para nada, ele só quer saber de advocacia e ponto. Tem. E o outro cenário... eu já estive neste lugar. E a gente também vê um outro cenário, que é aquele advogado que quer ser especialista em tudo. Então, a pessoa é tão pão duro e tem uma mentalidade tão escassa que ela quer estudar tudo de contabilidade para ela mesma emitir as notas, para ela mesma fazer as coisas. Aí quer fazer tráfego... Ela quer ser a gestora. Tudo de tráfego, quer ser a gestora. A gente não defende isso. A gente defende que é interessante você ter um conhecimento multidisciplinar como a gente não é especialista em contabilidade. Mas a gente tem esse conhecimento para que a gente consiga saber que a gente tem que ter um contador e passar o especialista para fazer isso. Também conseguir se precaver de algumas coisas, saber a importância de ter essa gestão. Mas eu não sou especialista nisso. É importante isso, porque, por exemplo... Eu não sei emitir uma guia. Não, e nem queremos aprender, né? Mas, por exemplo, como que eu vou saber se o meu contador está levando o meu negócio para onde eu quero se eu não tenho o mínimo conhecimento daquilo? Exato. O próprio gestor de tráfego também. Como é que eu sei que o tráfego está funcionando ou por que não está funcionando se eu não sei o mínimo daquilo, né? Exato. Então, é isso que a gente defende, é você começar a se inteirar do seu negócio.
A gente tem até um ponto aqui que era o que cobrar do contador. E a gente fala isso porque a gente sabe que, às vezes, a pessoa não tem tanta condição de pagar uma contabilidade tão profissional. Às vezes está numa região do país que ali não leva, não sei, mas existem vários cenários, vários profissionais no Brasil em todos os ramos, e é interessante ela ter uma visão abrangente, esse conhecimento multidisciplinar, para ela saber o que está acontecendo, para ela saber ali, olha, tem que ser assim, eu vi o podcast lá da Acelera, eu vi que esse é o melhor regime, né? O que você vê ali, o que é importante, na verdade, um trabalho dos dois lados, sabe? Que é importante ser feito. Esse é um problema, acho que, geral, né? Às vezes as pessoas não entendem que cada profissional tem sua área, né? Exato. Então, às vezes, por exemplo, eu vou fazer um processo, né? Na advocacia, vai fazer um processo. Não, é só uma petição. No INSS, então, se fala. Eu vou fazer sozinho. Eu vou ligar lá no meu INSS e vou dar entrada. Cara, não é assim, entendeu? Você tem que ter um profissional. Lógico, você tem que ter todo esse entendimento e aí vai desde lá do início, entendeu? Se você é uma pessoa organizada, se você vem separando cada as áreas do seu empreendimento, aprendendo um pouco de gestão financeira, aprendendo um pouco da tributação, da contabilidade, junto com o marketing, você vai crescer na sua empresa automaticamente organizada. Depois, sim, a gente começa com eu empresa, né? Então, você fazendo tudo realmente mesmo. Mas depois você crescendo dessa forma organizada, você vai conseguir delegar essas informações que você precisa para cada profissional de cada área, entendeu? Então, inicialmente é isso, é saber que cada profissional vai estar na sua área para desempenhar o melhor serviço. Na contabilidade, às vezes o pessoal vê o contador muito como custo. É verdade. Entendeu? Só vê como custo. E quando você vê uma coisa só como custo... Você quer deixar, você não quer pagar. Você não vai querer pagar, você vai procurar o mais barato, entendeu? Às vezes tem muita contabilidade online. É verdade. Então, mas tá evoluindo muito, não vai acabar com o escritório, não existe isso, entendeu? Porque a contabilidade online, você não vai ter nem nada disso que a gente está conversando, entendeu? O acompanhamento, a consultoria. A sua forma de tributação, a sua alíquota efetiva todo mês, se tá, se não tá, essa gestão a sua gestão financeira, o seu prolabore, vários fatores que a gente mencionou aqui. Você não vai ter isso, entendeu? Você tem um robô automatizado que vai pegar a sua nota fiscal e vai emitir sua guia e vai te encaminhar. Fala, isso não é contador. Isso é um emissor de guia, entendeu? Então, às vezes tem gente que fala que tem contador e não tem contador, tem emissor de guia. Entendeu? Então, é a pessoa que emite a guia e manda para você todo mês ali. E a contabilidade não é isso, entendeu? Contabilidade... como eu falei, o cliente gera os dados, a contabilidade computa esses dados, entendeu? Então, a contabilidade vem para intermediar entre o cliente e a Receita Federal, entendeu? Então, se o cliente está junto com a contabilidade, a contabilidade vai conseguir instruir a melhor forma, menor tributação, os menores riscos que você vai ter no seu negócio, entendeu? E com isso você vai ter economia de tempo, economia de lucro, entendeu? Então, a contabilidade vem para isso. Os principais fatores que o cliente precisa entender para encaminhar para a contabilidade é justamente ele precisa entender primeiro do negócio dele, a forma de tributação, como ele vai ser tributado, o que ele paga de imposto, entendeu? Até para ele informar isso para o contador, né? Justamente. Então, ter o controle financeiro das despesas, entendeu? A separação das notas fiscais, funcionários. Hoje é um grande problema também em escritórios. Às vezes você contrata ali o funcionário, e aí vou colocar como advogado, CLT, vou colocar ele como advogado associado, vou fazer um contrato de PJ com PJ. Às vezes não tem isso regulamentado, entendeu? Aí já vem para o âmbito trabalhista, né? Então, a contabilidade ela vem para dar todo esse suporte tributário. E esse investimento vai variar do profissional, né? Da expertise também, né? Do quanto esse profissional está preparado. Uma coisa que é interessante falar é que nem sempre o contador ele vai estar preparado para atender o advogado com as suas peculiaridades, né? Por exemplo, você já trabalha com advogados há bastante tempo, né? Mas tem contadores que não conhecem essa realidade específica do advogado ali, né? Tem contabilidades que às vezes escolhem um determinado setor, né? Entendeu? Então, às vezes,
não atende, não tem essa noção, né? Que a gente fala, a contabilidade tem vários ramos, né? Tem contabilidade que você trabalha com lucro real, tem contabilidade que você trabalha com lucro presumido, tem você trabalha só com Simples Nacional. Então, vai depender ali mesmo do profissional que você está contratando, justamente para ele te dar toda essa orientação tributária do seu negócio, entendeu? Então, o cliente tem que estar ciente de como ele é tributado, as faixas que ele vai estar, entendeu? Agora, por exemplo, você pega aqui, Diego, você pagar, vamos colocar aqui, você pagar lá 400, 500, R$1.000 para um contador mensal. Pensa o tanto de problema que você vai evitar. Vamos entrar aqui na questão da malha fina, né? Que às vezes não é claro para o advogado isso. Qual o pior cenário para ele hoje? Caiu na malha fina. E aí? Traduz para a gente, para ele entender o perigo. Eu falo assim, tem um problema que às vezes do profissional contábil, dos contadores. Se a gente for passar, por exemplo, todas as obrigações tributárias, fiscais que uma empresa tem que encaminhar para a Receita, o cliente não vai entender, entendeu? E, por exemplo, a gente já até fez isso no conselho de contabilidade, a gente falou, vamos passar a diferença do honorário para o cliente, a gente vai passar da seguinte forma, vamos pegar todas as obrigações fiscais, tributárias, trabalhistas, que a gente tem que entregar para a Receita Federal, que é cobrado das empresas, a gente vai precificar cada uma e a gente vai passar para o cliente. O honorário vai dar muito mais que isso. Entendeu? E o cliente fica pirado. Vamos pegar cada multa de cada declaração que não é entregue mensalmente e informar o valor para o cliente para ele verificar. Entendeu? Vai ser bem maior. Então, a contabilidade, ela vem para fazer vamos botar essa ponte aí entre a empresa e a Receita Federal. A Receita, ela lançou um refis, um programa de desconto, de parcelamentos para as empresas, né? Ela lança a lei num dia, no outro dia vem um programa, com a tecnologia que a gente falou, vem programas novos e exige das empresas, entendeu? A contabilidade tem que mandar todas essas informações, senão gera multa, suspende inscrição, entendeu? E aí, às vezes cai na malha fiscal. E o que é isso? O que é a malha fiscal? A malha fiscal nada mais é do que um faturamento que não foi declarado na Receita, entendeu? Sonegação de imposto, entendeu? Então, a empresa, tudo que ela faturar, ela tem que realizar a emissão das notas fiscais. Se ela está faturando, não está realizando a emissão das notas fiscais, ela está realizando a sonegação de imposto, um crime tributário, entendeu? Então, ela pode até responder civilmente por conta disso também. Então, entender realmente que tudo que a empresa faturar, ela tem que realizar a emissão das notas fiscais. Hoje a Receita está fazendo, como a gente falou, financeiramente está fazendo todos esses cruzamentos desses dados. Tem pessoas que têm maquininha de cartão no CPF, como empresas também têm maquininha de cartão no CNPJ. Às vezes fica muito difícil de receber do cliente. Com a facilidade que às vezes o profissional acha. Maquininha de cartão. Tá, vou pegar uma maquininha de cartão, porque em vez de eu ficar dependendo do cliente, eu já passo no cartão dele aqui, eu já recebo e tal, e já resolvo. No meu CPF mesmo, porque já cai na minha conta. Não declara nada. E tá tudo certo. Você acha que a administradora da máquina de cartão, ela é a instituição financeira, que ela vai passar essas informações para a Receita Federal. Sim, é direto. Entendeu? É direto. E ele quando a pessoa cai na malha fiscal. A maquininha de cartão informou que você teve um faturamento de 10 mil aqui nesse mês. Cadê as suas notas fiscais referente a isso? PJ, cadê? E tem uma questão também que eu queria abordar, é a questão de proteger o teu patrimônio pessoal, né? Porque imagina que você tem um negócio no CNPJ. E você está lá, você está contratando, você está empreendendo. Empreender é sempre um risco. Você corre risco todos os dias de empreender. Sim. Se por acaso você toma um processo trabalhista ou um processo até mesmo do seu cliente, alguma coisa acontece e ele processa o seu CNPJ, e até uma pergunta, você está protegido, a depender do teu regime, a depender de como foi o seu contrato social. Ou seja, a empresa tem um contrato social onde ela vai arcar com aquilo que ela pode pagar para a pessoa que gerou o processo. Mas o seu patrimônio pessoal, você se blindando dessa forma, você resguarda, né? Tem essa parte também no... A principal coisa, no contrato social, que a gente volta na natureza jurídica ali, é como o empresário vai responder pelo capital que ele investiu na empresa e tudo certinho, né? O que acontece muitas das vezes é que a empresa,
que a gente passou, ela tem faturamento, ela teve lucro. Quem tem prejuízo é o CPF, entendeu? Então, a pessoa, ela fatura, retira ali a distribuição de lucro enorme da empresa, entendeu? Faz o enriquecimento do seu patrimônio, entendeu? E ali, se a Receita gera uma série de dívidas no CNPJ, entendeu? Por exemplo, empréstimos, dívidas na Receita Federal, entendeu? Então, e teve um enriquecimento do seu CPF. Então, vou decretar falência na empresa. Não, não é bem assim. Um processo para decretar falência na empresa, você tem que fazer um processo. Os sócios respondem e tal. Vai fazer um processo primeiro, o juiz vai determinar um administrador para ficar 2 anos na empresa, para a empresa ver se ela consegue se recuperar no mercado. Se ela não conseguir se recuperar, ela vai listar os devedores dela ali, o patrimônio que ela vai ter, e vai pagando as cadeias ali que o governo vai destinar, entendeu? Mas se for detectado que teve enriquecimento ilícito do CPF, esses bens, eles podem ser, sim, mencionados para pagamento dos débitos da empresa. Então, ou seja, mesmo que ter uma empresa te resguarda de ter ali uma proteção do seu patrimônio pessoal, se você não fez esse enriquecimento de forma certa, declarando corretamente, fazendo a distribuição certinha, ele entra também com perigo. Entra, porque a Receita, o auditor vai conseguir caracterizar isso, entendeu? Porque vem no processo de auditoria, de fiscalização. As retiradas verificar as retiradas, ali, os laços financeiros da empresa, entendeu? Por que tem? Recebeu 50 mil, por que teve essa retirada de 40 mil? Sim. Foi distribuição. É isso que não entra na cabeça do advogado. Ele acha que o dinheiro que entra lá é dele e acabou. Entendeu? É a história do... não é lucro. Exato. Vamos escrever aqui, gente, na testa. Faturamento não é lucro. Mas aqui, em resumo, nada vale nossa paz, né? Eu acho que você empreender já é difícil, já tem muitos riscos. E eu acho que o maior risco, na minha opinião, você pode ter risco de um funcionário te processar, você pode ter risco de várias coisas. Mas o maior risco que vai definitivamente acabar com o teu negócio é você dever a Receita. É você andar desalinhado com as suas obrigações fiscais, né? Porque uma hora vai chegar, né? Infelizmente chega, uma hora o leão vai bater lá. Fecha, né? E aquilo que a gente falou bem no início, né? De que adianta você ter um faturamento agora, recebeu 2, 3 ações, entendeu? Caiu 200 mil na minha conta esse mês. Vai lá, torra tudo. Compra um carro, compra outro carro e viaja. E daqui a 5 anos, vou decretar falência na minha empresa. Decretou complicado, falência, né? Você está com seu patrimônio, entendeu? Mas só que o seu CNPJ, ele é vinculado ao seu CPF. Então, voltando nos débitos da Receita Federal, que muita gente às vezes não tem esse entendimento. Minha empresa está cheia de débitos, está no meu CNPJ. É só eu decretar falência e deixa isso para lá. Não é assim que funciona. Débito vai estar lá, vai estar vinculado ao seu CPF, seu CNPJ, vai vincular ao seu CPF, entendeu? A primeira fase, a Receita Federal fica cobrando esse débito. Quando ela não recebe, ela joga esse débito para a Procuradoria. Inscrição na dívida ativa. E a Procuradoria começa um processo até ela conseguir receber esse débito da empresa. Não recebeu da empresa, aí ela vai verificar se teve... Primeiro ela verifica todos os patrimônios da empresa, né? Conta bancária e tal, não recebeu da empresa. Aí ela vai vincular essa dívida ao seu CPF. E vai verificar realmente se teve enriquecimento ilícito, essas coisas. E assim, né? Quando seu patrimônio, por mais que você achou que... Não, se não foi feito essa forma dessa gestão correta, seu patrimônio não vai estar blindado, entendeu? E é como a gente falou, né? É uma questão cultural mesmo, essa falta de gestão financeira. Não é só para o advogado, acho que é para o brasileiro no geral, né? Então, fica aqui esse podcast como um alerta mesmo, né? Para os advogados começarem realmente a procurar um profissional, a formalizar esse negócio, para acreditar realmente nesse negócio, fazer o que precisa ser feito para crescer do jeito certo. Para não, ao invés de estar ali prosperando, não estar arrumando para a cabeça, né? Como diz outro. A gente precisa se precaver realmente. Por que as empresas no Brasil... as empresas no Brasil têm uma vida média. A gente fala que é de 5 anos, entendeu? 5 anos a empresa quebra. Por que isso? Acaba que às vezes é muito cultural. E os escritórios de advocacia duram menos. Normalmente, a grande maioria fecha nos 2 primeiros anos.
2 anos, tá vendo? Então, às vezes até menor. Então, a gente coloca 80% das empresas estão fechando no máximo 5 anos, até 2 anos. Por quê? Qual é o problema? O que falta? Entendeu? Exato. Falta isso, todo esse podcast aqui para empresários. Sensacional, Diego, o conteúdo desse podcast, né? Muito bom. A pessoa entendendo essas principais chaves que a gente trouxe no podcast, ela consegue colocar isso na sua empresa, entendeu? E evitar realmente que ela se encaixe nesse fechamento dessas empresas, de 80% dessas empresas. Falta de gestão, falta de acompanhamento, de gestão financeira, falta do regime tributário da sua empresa, entendeu? E de mentalidade, né, Diego? E de mentalidade, exato. Eu acho que a pessoa que quer crescer, ela tem que começar a desenvolver essa mentalidade empreendedora. E eu ainda digo mais, tá? Quem estiver ouvindo esse podcast e estiver assim, ai, meu Deus do céu, que assunto chato, nossa, eu não tô conseguindo entender nada, é a tua mentalidade que não tá deixando você conseguir entender que isso aqui é o futuro do teu negócio. Exato. Pro bem ou pro mal. Então, assim, né? Pondera, ouve de novo, reeduca aí essa mentalidade, porque você precisa disso aqui para dar o próximo passo. E tome atitude, né? Exatamente. Tome atitude. Se você não formalizou, já tá, igual a gente falou muitas vezes, já faturando alto, dê sequência, procura uma contabilidade e comece a fazer o jeito certo, né? Exatamente. E dentro disso aí, Diego, a gente quer que você deixe aqui os teus contatos, rede social aí pra galera... Como que te acha no Instagram? Te procurar. Nosso escritório fica aqui em Brasília, né? Distrito Federal. A gente está localizado em Dev Plaza Shop. O nome do nosso escritório é DSR Contabilidade, @DSR Contabilidade. Lá você vai conseguir encontrar todos os nossos contatos, né? E estamos à disposição para, se tiver alguma dúvida do que a gente deixou, né? Acaba que fica muito rápido, a gente vai conversando aqui. Mas deu para esclarecer muito, galera. Ótimo. Dá para ouvir outras vezes e... São assuntos que a gente falou a grosso modo aqui, porque se a gente for entrar realmente ali em cada critério, cada legislação, fala, é muita coisa, né? Mas é isso. Teu Instagram, super norte. No Instagram você produz conteúdo, vai começar a produzir, aonde te acha lá? Vai ser no do escritório mesmo, @DSR Contabilidade. A gente está colocando alguns... a gente sempre vem colocando algumas atualidades que vem acontecendo lá, né? Informação e até conteúdo educativo agora também, né? Isso. E pode acompanhar a gente lá, tem todos os nossos contatos, e-mail, telefone. É isso aí, corretor meu não pode ficar fora da rede social não, gente. O que é isso? Diego, a gente quer te agradecer demais aí pela participação, né? Pela oportunidade de poder te ouvir e aprender tanto contigo. Não é de hoje, né? Já fez parte aí de algumas aulas aí da Mentoria Level, né? E somos super parceiros aí. É um cara que eu admiro muito, respeito. Faz um trabalho excepcional. A gente já trabalha há alguns anos aí juntos, né? Já tem tempo, né? Tem um tempinho já. Eu quero te agradecer mesmo, de verdade. Essa parceria aí vai continuar por muitos anos. Com certeza. Valéria, aproveitando que a gente falou de Mentoria Level, a gente... Lá dentro, né? Eu acho que um dos pontos que a gente estava falando sobre procurar, né? Saber o que você não sabe, o conhecimento que você não tem. E um dos pontos que eu acho que realmente muda a vida, Diego, é o ambiente, sabe? Exato. E lá dentro do programa de mentoria, que eu acho que eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele. Inclusive, a gente vai colocar um link aqui na descrição para eles aplicarem. Quem tiver interesse em entrar na mentoria, aplica aí, preenche o formulário, conversa com o nosso time e entra para a mentoria. Mas o que você acha que é o... Sabe, além do conhecimento, o que você acha que é o diferencial ali da mentoria? É engraçado que a grande maioria das pessoas entram na mentoria procurando gestão, né? Uhum. E aquelas que estão, assim, um pouco mais avançadas em termos de mentalidade, porque, né? Isso é complicado para o advogado também. Assim como ele negligencia a contabilidade, negligencia a gestão também. Só que quando ele entra lá, ele consegue perceber o ambiente diferente, né? Como você falou, a ambiência. A ambiência também mudou a minha vida, né? O ambiente que você se encontra, as pessoas com as quais você convive, isso te molda. Te molda como pessoa, te molda como profissional. E é exatamente isso que acontece na mentoria. Você tem todo o conhecimento necessário com os 3 pilares, gestão, marketing e vendas, para você criar seu negócio jurídico, né? A gente sempre fala, um escritório de advocacia autogerenciável e previsível financeiramente,
trabalhando esses 3 pilares. Uma advocacia lucrativa, de fato. Mas o mais importante é você conseguir colocar isso à frente. Você só vai conseguir estando inserindo num ambiente desse. Exato. Né? Não se sentindo tão sozinho como a maioria se sente na advocacia, falando a mesma língua, né? Vendo as pessoas realizando, o que faz com que você acredite que você também consegue. Quanta gente entrou na Level, né, Nathan? Entrou ali com faturamento pequenininho, fechando 2, 3 contratos por mês, Diego. E hoje está faturando 1 milhão por ano. Muita gente. Muita gente. É muita gente e o número está só crescendo, porque o ambiente vai moldando a mentalidade. Você começa a ver que é possível, sabe? Você ter um negócio, você faturar alto, porque a gente fica muito blindado naquela mente pequena de, vou ganhar ali um saláriozinho, pagar minhas contas. E tá tudo aí quando certo, chega tá lá bom. num grupo de pessoas que tá reclamando porque faturou menos 6 dígitos, fala assim, peraí, o que eu tô fazendo de errado? Não, e a liga, as ligas que tem dentro da Level, são grupos que a gente separa para eles trabalharem estudo de mercado e competição de faturamento. É surreal. No período de 3 meses, tem liga, a liga toda, as meninas que estão ali, elas faturam 5 milhões. Aí o pessoal olha para o lado, olha para o outro e fala, não, peraí, o que está acontecendo aqui? Eu tenho que ir também. Aí elas começam a literalmente competir. Olha que competição deliciosa, né? Fala o ambiente, né? O ambiente Exato. molda a gente, o profissional, estando incluído nesse grupo melhor ainda, né? E uma coisa que eu até trago e parabenizo. Os advogados, vocês são uma classe bastante unida, entendeu? Defendem realmente a advocacia no Brasil. Isso é de muita relevância. E falo, como cada profissional. Profissional é você. Você que vai escolher onde você vai estar, entendeu? Exato. Como tem um advogado que possa estar lá na casinha dele, lá, todo regulamentado, não tem a visão de crescimento, tem um advogado que tem a visão de crescimento, pode estar ali e com esses relacionamentos, esses ambientes que ele vai criando. Uma visibilidade nacional. Vai criando uma visão, entendeu? E aí, daqui a pouco... Onde te acha nas redes sociais? Para onde iremos direcionar? Antes de direcionar, aqui abaixo a gente vai deixar o link para você aplicar para a mentoria Level, tá? Você vai aplicar, vai preencher um formulário, vai conversar com o nosso time. Se você tiver aprovado ali, você vai estar tendo a oportunidade de entrar nesse grupo. Onde te acha nas redes sociais? Vocês me acham no Valéria Guimarães V. Mas também tem o @ do podcast, né? Exato. Acelera Jurídico. Onde os cortes das partes mais importantes, a gente vai postar uns cortezinhos em parceria com vocês. A parte mais importante desse podcast vai estar lá. Então, às vezes, você não consegue assistir todos os nossos podcasts. E aí você vai lá no Instagram, segue o perfil e consegue ver todas as partes mais importantes em cortes. Então, vale a pena também estar lá. De repente, de um episódio que perdeu, corre lá, assiste completo, né? Exato. E, gente, vocês não têm noção do quanto a gente está trazendo aí de temas, na prática, como vocês viram esse hoje, temas que vão fazer diferença na advocacia. Tudo voltado para gestão, marketing e vendas. Então, não perde essa oportunidade, não. Perfeito, perfeito. Então, acho que a gente pode finalizar por aqui. Acho que foi um tema ótimo. Eu aprendi muito nesse tema. Eu anotei várias coisas aqui, inclusive. Eu acredito que a gente está sempre trazendo profissionais de referência e acrescentando na vida do pessoal aí que quer empreender na advocacia, né? Estamos só começando. Esse é o nosso propósito. É isso aí. A gente tem um propósito, tá? A gente está fazendo planejamento estratégico da nossa empresa, que a gente quer nos próximos anos, tá? 3, no máximo 5 anos, pelo menos, formar 100 pessoas, pegar 100 advogadas e fazer elas se tornarem milionárias. Literalmente milionários. É milhão. Uhum. Só que eu acho que tá ficando pequena essa métrica, porque só Eu também tô achando, porque... Só esse pode último diminuir ano para 2. foram quase 15 pessoas que No fizeram mais de 1 Master, a milhão. gente já tá indo para 20, pô. Então, pode aumentar, tá? Pode diminuir esse prazo. Reveja a 2 meta. Anos, 1 ano. Não, é loucura, porque a gente pegou essas meninas e elas começam a implementar a metodologia e começam a faturar muito. E joga o jogo grande. Inclusive, a gente vai gravar um outro podcast com mais uma pessoa que era da mentoria e foi pro Mastermind. Incrível. Assim, o quanto ela se desenvolveu. É isso aí. Massa. Obrigada, gente. Obrigada, Diego. Tchau, um abraço. Diego, Bastante obrigadão, viu? Contribuir com vocês e mais um pouquinho.